Graça e paz, amados, amadas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um clamor, clamando pela justiça de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Vamos convidar o Espírito Santo de Deus nessa madrugada, para que Ele nos conduza, para que Ele prepare os nossos ouvidos e para que a gente venha receber o alimento certo, aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos uma palavra, mas o Senhor fala: filho, não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. Descansa em mim, porque eu vou te entregar tudo aquilo, não o que você quer, mas que você precisa, porque o que você precisa vai te aproximar de mim, vai te colocar na posição que eu já preparei para você. Amém? Então fica atento a essa palavra. Será uma palavra breve nesta madrugada, mas eu creio que grandes coisas o Senhor fará sobre as nossas vidas. Antes de nós irmos para a palavra oficial, antes de lermos o Salmos 91, eu quero orar pela tua vida e eu quero te pedir, deixe a sua curtida, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração, seja você, da mesma forma que essa oração chegou até você, seja transbordo na vida de alguém, porque tem pessoas, você não sabe o que aquela pessoa está passando nesse momento, mas o Pai Celestial, Ele sabe de todas as coisas e Ele quer te usar nessa madrugada. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia deste clamor, clamando pela justiça de Deus. Eu creio que o justo nunca será esquecido pelo Senhor. Por mais que às vezes se sinta só, mas o Senhor não desampara o justo. Oh, Pai querido, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença clamando, rasgando as nossas vestes e nos rendemos diante dos Teus pés, porque nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que nunca falha, que não se cala diante da injustiça. Nós cremos num Deus que provê tudo aquilo que nós não conseguimos. Cremos num Deus que age nos bastidores, que age no silêncio, que age na brisa, que age e peleja por nós. Cremos num Deus que Ele vela para cumprir a sua palavra. Pai, eu consagro ao Senhor cada pedido que aqui está. O Senhor sonda coração, o Senhor sabe do clamor dos teus filhos e em nome de Jesus eu venho clamar por resposta de Deus, eu venho clamar por livramento de Deus, eu venho clamar por justiça de Deus, que haja justiça onde houve injustiça, que haja alegria onde houve tristeza, que haja, Senhor, um fluir do Teu Espírito, que haja, meu Pai, água sem medidas sobre essa vida e que o azeite seja derramado e escorrido sobre essa cabeça. O azeite de unção, a autoridade sendo derramada sobre esta vida em nome de Jesus. Pai, colocamos tudo diante do Teu altar, crendo, Senhor, que o Senhor não é indiferente com nenhuma dessas causas, crendo que o Senhor ouve e que o Senhor vê cada um do clamor apresentado. Clamamos nessa manhã, nesta madrugada, por justiça dos céus sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Te rendemos graça, doce Espírito Santo de Deus. Confiamos em Ti e Te entregamos o nosso clamor, porque sabemos que o Senhor não só ouve, mas o Senhor responde de forma poderosa. Oramos em nome de Jesus. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou, então, trazer o livro das crônicas, o registro do seu reino, e ordenou que o lessem para ele. Amado, essa passagem, ela está lá dentro da história de Esther, de Mardoqueu. É uma das histórias que toca muito meu coração, que fala muito da justiça, que fala sobre provisão, que fala sobre o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, o amor de Deus
para com os seus filhos. E essa história conta que Mardoqueu, ele era um homem justo, ele era um homem fiel a Deus, que ele vivia no palácio do rei Assuero. Só que, no entanto, um homem chamado Amã, ele movido por inveja, por ódio, ele arquitetou um plano maligno para matar Mardoqueu. Amã, ele não queria apenas prejudicar, ele queria eliminar de uma vez por todas o povo judeu. Agora preste atenção. Mardoqueu, ele havia salvo a vida do rei anteriormente. Mas Mardoqueu, ele nunca foi reconhecido ou recompensado. Escute o que Deus quer falar nesta madrugada. Mardoqueu, ele nunca tinha sido reconhecido e nem recompensado por isso. E essa boa ação, ela parecia ter sido esquecida. Isso é muito poderoso, gente. Mas naquela noite, lembra que o rei ficou incomodado, pediu o livro das crônicas? Naquela noite, Deus decidiu agir. O rei Assuero, ele foi tomado literalmente por uma insônia que o próprio Deus enviou e ele mandou trazer aqueles registros. E quando começaram a ler, ali o rei lembrou da fidelidade de Mardoqueu e viu que ele nunca tinha sido honrado. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, Amã, ele foi obrigado a conduzir Mardoqueu pelas ruas, honrando de forma pública. E eu quero te dizer que podem até tramar contra a sua vida no oculto, pode até fazer tudo pelo escondido, pode até esconder os feitos que você tem feito. Mas eu digo sempre, quando chega o tempo de Deus nos honrar, não é nos bastidores, é publicamente. Aleluia. E resumindo a história, a trama de Amã, ela foi descoberta, o povo judeu foi salvo, Mardoqueu foi recompensado, foi honrado. E sabe o que Deus ele está nos ensinando com essa história? Que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando existe autoridades levantadas, mesmo quando você se sente o menor da casa, o menor daquele ambiente, todas as coisas estão no domínio e no controle de Deus. E Deus ele move céus, ele move homens para que a justiça dele prevaleça. Sabe o que eu aprendo e o que essa história ela me ensina e eu quero te ensinar? Mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Deus não esquece aquilo que você plantou. Deus não esquece daquela semente que você semeou. Nenhuma semente de fidelidade, amados. Nenhuma semente de obediência. Nenhuma semente de oração, ela fica sem recompensa. E você precisa entender isso. Porque quando chega esse momento de nós plantarmos semente, vai dizer, não vai dar fruto, mas eu quero te dizer nesta madrugada, que tem fruto sim, tem recompensa sim, tem provisão sim, tem agir de Deus sim sobre a tua vida. E os planos do inimigo contra a sua vida, eles serão frustrados e revertidos em honra. Talvez você esteja como Mardoqueu. Você já fez o bem, mas ao invés de ser reconhecido, você tem sido perseguido, perseguida, mal interpretado. Você já clamou, mas parece literalmente, sabe? O céu está de bronze. Deixa eu te lembrar uma coisa muito poderosa nessa madrugada.
O Deus que não deixou Mardoqueu esquecido, Ele também não esqueceu de você. Receba no teu espírito esta palavra. Declare esta palavra. Tem justiça descendo do céu sobre a tua casa, sobre a tua vida. Creia, amados. Creia, porque hoje pode ser o dia em que Deus ele vai agir ao teu favor, em que Deus vai escrever novos capítulos da sua história. Você pode declarar com fé nesta madrugada: o Deus que honrou Mardoqueu não se esqueceu de mim e Ele agirá por mim. Amém? Amém? Declare isso com autoridade, com fé. Deixa falar e deixa pensar e deixa tramar, mas eu te digo que nenhuma arma forjada contra você vai invalidar nenhum projeto que Deus preparou para a tua vida. Amém? Eu quero ler o Salmos 91 nesta madrugada, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voe durante o dia, nem tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém? Creia nessa palavra em nome de Jesus. Creia nessa palavra, porque o Pai, Ele está agindo nessas causas impossíveis. Amém? Ele age com justiça. E eu declaro que tudo que foi tirado, tudo que foi roubado, será restituído 7 vezes mais em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Pai, entregamos tudo em tuas mãos, declarando que o Senhor já está agindo ao nosso favor. Pai, toda injustiça caia por terra. Toda injustiça, toda porta fechada, toda palavra mentirosa, toda palavra contrária, tudo aquilo que se colocou contra nós, Senhor, para que houvesse perda, para que nós fôssemos roubadas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que haja justiça do céu. Entra nessa causa e haja ao nosso favor. Repreendemos todo devorador, repreendemos toda palavra contrária e colocamos diante do teu altar nossos projetos, nossa casa, nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nossas finanças, nossas empresas, tudo diante do teu altar. Cuida, Senhor. Cuida, que chega de roubo, chega de perca. E eu declaro em nome de Jesus que seremos restituídos e o teu nome será glorificado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor reine sobre a tua casa,
sobre a tua mente e sobre a tua vida. Graça e paz.